Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui de volta à tribuna política para continuarmos falando sobre política. A vida é um ato político, uma atitude política, e o nosso dia a dia não poderia deixar de corresponder a essa realidade. Eu hoje vou falar da situação pós-eleições para o Brasil. E eu não sou nenhum vidente, mas nós temos aí a situação, os fatos postos para quem sentar na cadeira de presidente da República e governadores, principalmente esses dois postos. Da nominata que temos aí a candidata a presidente da República, qualquer um que seja eleito, hoje não temos ainda nenhum candidato que desponte como favorito. Por isso eu me sinto muito à vontade de dizer que qualquer deles que sejam eleitos, os que estão na frente, terão pela frente muitos desafios terão pela frente. Eu até me atrevo a dizer que o início do próximo governo, já na formação do governo, devido a essa legião de partidos que temos aí, quase 40 partidos, o próximo governo deverá ter muita dificuldade na formação de seus quadros de ministérios, de presidente de empresas, de autarquias. Por quê? O fisiologismo é grande, campeia em todos os partidos. No Brasil, nós não temos partidos ideológicos. Nós temos aqui partidos oportunistas. Todos, principalmente visando o fundo partidário. Hoje nem as eleições são mais a cobiça maior. É o fundo partidário. É aquele dinheiro que a União passa imediato para eles. E eles lá fazem o que querem. Pois é, meus amigos. Mas eu estou falando aqui do início do próximo governo. Toda a população brasileira tem uma expectativa muito grande, uma esperança muito grande no próximo governo. Mas eu afirmo aqui que isso é um equívoco. O próximo governo vai encontrar o Brasil um país quase falido. Quase falido mesmo. Porque 14 milhões de desempregados. A dívida interna brutal. Uma dívida externa também de uma dimensão praticamente incalculável. Então, o próximo governo vai receber um país todo problemático. Uns dizem que vão acabar com a inadimplência, limpar o nome do cidadão. Como? Pegar dinheiro de onde? Dos cofres da União, que já não tem? Não vislumbramos até hoje uma ideia de um projeto de qualquer deles, candidatos à presidência da República, que convença. É tudo a mesmice diante as mesmas velhas propostas requentadas, apresentada ao povo ingênuo. Eu digo para você, olhando o seu povo ingênuo, porque muitos vão repetir o voto podre que deram em eleições passadas. Eu me revolto com isso porque
não prejudica somente aquele eleitor irresponsável que vota errado, prejudica a toda a nação brasileira. O voto, eu repeti aqui já diversas vezes e repito, é o bem maior da cidadania. Ele alavanca a nação, o país, o estado, ou pode acabar, como quase acabaram agora nos governos empichados aí, anteriormente. Será possível que o brasileiro não aprende, nem apanhando, nem sofrendo, nem passando fome, nem passando necessidade, nem morrendo nas filas dos hospitais? Meu Deus! Será que o sol dos trópicos mexeu com a mioleira do povo brasileiro? Só pode, porque insistem em votar em pessoas inúteis, historicamente inúteis, que só levaram o Brasil para o fundo do poço. O que esperar desse país que dá um passo para frente e 3 para trás? A educação está como está, a saúde está como está, a segurança está como está, a infraestrutura está como está. Minha gente, o que fazer mesmo? E o próximo governo que virá, ele não terá ferramentas o suficiente para tirar o Brasil dessa crise. Porque a crise é profunda e a solução demanda. A solução demanda muitos recursos, que o Brasil, aliás, não tem. O Brasil não tem. Então iremos começar o próximo governo já em crise. Já em crise. Porque o presidente que foi eleito, não terá condições de atender a expectativa geral gerada no povo. Não tem. Essa é uma realidade que temos que contar com ela. Porque o presidente que virá não será mágico. Não será um mágico. E para resolver a situação que nós temos aí, a toque de caixa, só mágico. Só mágico. Porque a economia, minha gente, a economia reage devagarinho, aos poucos. É aquela história de plantar para colher. E não se planta hoje para colher amanhã, não. Tem que esperar o tempo certo. E o próximo governo vai ter que ter, acima de tudo, muita paciência e habilidade para governar com o Congresso Nacional, que pelo jeito não vai mudar muita coisa. E é o pior, nós temos aí o pior Congresso Nacional de todos os tempos do Brasil. É o pior, é o mais fisiologista, é o mais corrupto, é o mais desclassificado que nós temos. É esse Congresso Nacional que nós temos aí agora. Cite um expoente do Congresso Nacional que não esteja metido, que não seja réu lá no Supremo Tribunal Federal ou em qualquer vara federal desse país. Cite um expoente. Não existe, minha gente. Não existe. Nós temos o pior Congresso da história do Brasil. Pior Congresso Nacional. Câmara e Senado. Para ser bem claro. O pior de toda a história do Brasil. E como diz que vai modificar pouco, vai continuar essa mesma miséria que é. O deputado e o senador pedindo um carguinho, pelo amor de Deus, pedindo uma vantagemzinha, outra aqui, outra acolá, saindo na esplanada do Ministério de Pires na mão, pedindo para si, não para o município, não para os seus munícipes. A malandragem é grande, minha gente.
É uma coisa que dá nojo se verificar como se faz política nesse país. E veja aí, veja as manchetes dos jornais escritos, falados, televisados, na internet. Veja o caldo de cultura que é a política brasileira. Por isso eu digo, o próximo governo já começará em crise. Primeiro, para a formação do governo, que o próximo presidente não vai ter condição de contentar a quase 40 partidos. Não vai. Já começa aí a dificuldade dele lá no Congresso Nacional para aprovar as reformas que são necessárias. E alguns moleques eleitos aí, chamados deputados federais e senadores, eles dizem, alguns dizem, que a reforma da Previdência é desnecessária, que a reforma trabalhista é desnecessária. Desnecessária, eu digo, é a presença deles lá no Congresso Nacional, porque as reformas têm que ser feitas sob pena da inviabilidade do Brasil em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Em pouco tempo o Brasil não terá mais caixa para pagar os ativos e os inativos trabalhadores dessa nação. Em pouco tempo, se não fizermos a reforma que tem que ser feita, as reformas que tem que ser feita, principalmente a reforma da Previdência e a reforma tributária, que é uma reforma, vamos dizer, financeira. Porque na reforma tributária nós temos que mexer principalmente no setor financeiro, nos ganhos desses agiotas que não têm pena nem da mãe deles. Essa é a verdade. Num país em crise como está o Brasil, o sistema financeiro ganha bilhões e bilhões de dólares. Enquanto o povo desempregado passa fome, passa necessidade, fica louco o pai de família que não tem como atender a sua família por falta de um empreguinho de salário mínimo. E o capital no Brasil está arrochando, não quer investir. Agora veja bem a situação que nós estamos vivendo. O capital nacional não quer investir para forçar o homem trabalhador a entregar sua força de trabalho de graça, como está acontecendo. E o capital internacional está correndo para os Estados Unidos, onde o presidente Trump e o Fed, e o fedorento deles lá, aumentaram os juros. E com isso estão captando a poupança internacional para si. É assim que os Estados Unidos vêm de há muito tempo atrás resolvendo as suas crises financeiras, aumentando os juros para abocanhar a poupança internacional nas suas mãos. Porque lá, segundo dizem, é mais confiável, é mais estável politicamente, tem mais segurança jurídica. Eu acho até que é verdade mesmo, porque aqui nós não tivemos governo, aqui nós tivemos uma bagunça generalizada chamada governo, atuando aí, acabando com o país que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós construíram. Chegou ao governo uma catrevagem de miseráveis que chegaram com a fome dos infernos e acabaram com o Brasil. Acabaram. O Brasil, o mundo nos últimos tempos vem crescendo e o Brasil decrescendo por causa da corrupção e da indignidade desses caboclos terríveis que assumiram o governo no Brasil só para dilapidar, só para acabar com as finanças brasileiras, com o Estado brasileiro. Como, aliás, fizeram. Estamos aí. Agora eu falo aqui que a gente fala de fato. 14 milhões de desempregados no Brasil. É fake ou é fato? Me diga. Tá aí.
E nós ainda temos aí candidatos oferecendo o céu e a terra para um eleitorado ignorante, burro, que vai continuar repetindo o seu voto, entregando o seu voto, o seu destino a malandros. Há pessoas que não têm a menor qualificação para ser presidente da República. E vai continuar. Por isso eu digo, nós vamos começar já um futuro governo brasileiro, depois de janeiro, em crise. Depois de dezembro, o próximo governo, vamos começar em crise. Primeiramente, porque a nominata desses candidatos que estão aí, qualquer deles, não temos nenhum estadista. Não temos nenhum desses candidatos com cabedal, com capacidade para chamar para si, como Juscelino Kubitschek chamou, o desenvolvimento do Brasil. Mesmo porque as condições nacionais e internacionais hoje são completamente diferentes. O dinheiro hoje no mundo é muito caro. Não dá para se buscar dinheiro para promover desenvolvimento aqui dentro. Como? Se o país já está endividado interna e internacionalmente. Então eu digo, vamos começar o próximo governo já em crise. E Deus sabe onde é que vamos parar. Porque só para se ter uma ideia, a violência que estamos vivendo no Brasil não tem cabimento. Não tem cabimento porque o Estado do crime tomou conta do Brasil. O Estado do crime tomou conta do Brasil. Isso é uma vergonha. E criaram já até Ministério da Segurança Pública no Brasil. Mas cadê a ação deles? Lá no Rio de Janeiro nós temos já lá a intervenção na questão da segurança. E muito pelo contrário, aumentou o nível de violência lá no Rio de Janeiro. Agora também as forças de segurança estão manietadas. O que podem fazer? Se eles sobem, prendem e fazem algumas coisas lá devidas, imediatamente a imprensa cai em cima da segurança lá do Rio de Janeiro ou de qualquer outro lugar do país. Até parece que eles estão do lado dos bandidos. Porque, meus amigos, quem fica do lado de bandido é bandido. É bandido. Então, vamos começar o próximo governo em crise. Anote aí, não é o meu desejo, mas eu conheço a política brasileira e sei o que virá pela frente. Já coloquei o tabuleiro de xadrez político do Brasil, vamos dizer, para os próximos anos. E será difícil, serão negociações difíceis, porque todos aqueles que participam do Congresso Nacional e do próprio governo querem mais para si, não para a nação. E o povo entra nessa questão aí como arroz de festa. Como arroz de festa. É isso aí o que acontece. Meus amigos, eu estou vindo aqui para falar sobre esse futuro que não é muito claro, sobre as questões que vamos enfrentar para resolver os problemas do Brasil, principalmente, eu digo, desemprego. Porque quando o Brasil resolver o problema do desemprego, a crise brasileira, eu garanto para vocês, estará resolvida. Porque o maior problema que nós temos é o cidadão desempregado, sem condição de levar para a sua casa o pão de cada dia, o conforto para a família. Meus amigos, a situação tende a piorar. Anote aí, tende a piorar porque nós temos 14 milhões de desempregados, multiplique isso aí vezes 5, e veja que é um contingente terrível de pessoas passando necessidade, sofrendo. E o efeito desse sofrimento, dessa agonia,
se expressa no dia a dia da convivência que temos na sociedade. Então, eu já me adianto aqui, não sou profeta do caos, não estou aqui agorando nada, estou aqui dizendo do que nós encontraremos pela frente, pelo material político que nós temos em mãos, que é da pior qualidade. É da pior qualidade o material político que nós temos em mãos. O que vamos eleger não é diferente do que está aí, não. É pior porque eles vêm com mais fome. Aqueles que estão chegando com um bocão assim. Uma fome miserável. Meus amigos, infelizmente, a gente vem falando da necessidade de votarmos bem. Mas não vamos votar não, pelo que está se vendo nas pesquisas aí e tudo mais, não tem o candidatinho da família, não tem o candidatinho do trabalhador, não tem nada, não, isso aí é tudo mentira, é fake. Fake propaganda. Fake propaganda. Estão inventando, fazendo engenharia semântica. Estão fazendo engenharia semântica, semantizando o absurdo, favoravelmente aos projetos deles, imaginários, porque na concretude não vão oferecer nada diferente do que temos aí. Então, povo brasileiro, eu digo aqui, espere o que sempre esperou e vai receber o que sempre recebeu, ou seja, o desprezo daqueles que estão no poder, que são sustentados pelo trabalhador anônimo e acham que o trabalhador anônimo, que o povo tem a obrigação de mantê-los, eles e suas famílias, na melhor qualidade possível, vivendo aqui embaixo da pirâmide, segurando esses miseráveis que historicamente provocou o sofrimento do povo brasileiro. Então, meus amigos, aqui eu estou fazendo um alerta. E ainda dá tempo até para reverter certos votos, para consertar a situação que temos. Peço desculpa pela minha emoção, pela minha exaltação, mas é que toda vez que eu falo nessa situação miserável, histórica do Brasil, eu fico emocionado e fico sem saber, sem entender por que o povo brasileiro é tão cordeirinho, não reage a esses infelizes que se dizem seus representantes. Que Deus nos ajude. Muito obrigado.